Olá, hoje terça-feira, dia 17 de junho, e a gente vai dar continuidade ao tema de ontem. A gente estava falando aqui do nosso guia de estudo, a nossa lição da escola sabatina, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está na lição 12, finalzinho, falta só mais uma semana para a gente encerrar esse guia e começar com um guia novo, que eu já estou até aqui. A gente vai falar isso na semana que vem, tá bom? Já estou com ele aqui, ó. A gente vai falar o novo tema que a gente vai estudar durante a semana, tá bom? Então a gente está estudando aqui durante a semana precursores dos eventos finais e ontem a gente começou falando sobre o tema adorando a imagem. Então hoje vai ser adorando a imagem novamente, parte 2, tá bom? Então a gente vai falar disso aqui logo após a vinheta. Então fica até o final, como eu sempre digo, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha, os slides aqui para ficar visualmente melhor para você. Então hoje, terça, dia 17 de junho, e a gente falando dos precursores dos eventos finais, os acontecimentos, os eventos que antecedem a volta de Jesus. O cumprimento profético, né? Falamos ontem aqui de Nabucodonosor, da imagem ali de Daniel, capítulo 2, 3, né? E sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema aí. Tá bom? A gente vai ver aqui, o professor Gilberto Brasiliano faz uma introdução do Lição Fácil, pega o estudo dele aqui também para complementar. Ele fala que a reprise da adoração da imagem. Daniel 3 mostra a conexão com os eventos dos últimos dias, quando a ordem para adorar a imagem e o decreto de morte se tornarão uma realidade a serem enfrentadas. Muita gente não acredita nisso, né? Que vai ter decreto dominical, decreto de morte. Teve gente antes da pandemia que, até uma amiga nossa da minha família aqui, falava, eu aposto, tem uma lei que proíbe as pessoas de saírem de casa, que no mundo todo algo aconteça e mobilize o mundo todo. Não deu muito tempo a ver a pandemia. Lockdown, vacina todo mundo, cartão de vacina, se não tiver não entra, não viaja, não faz isso, não faz aquilo. Então, foi um ensaio a pandemia, né? E todo mundo viu aí direitos fundamentais sendo tirados, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Enfim, complicado, e a gente vai ver isso acontecer. Aqui no guia está escrito o seguinte, o autor coloca, os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem. Foi o que a gente viu ontem, né? O rei Nabucodonosor inventa de fazer a imagem ali toda de ouro, achando que o desígnio de Deus não ia acontecer, né? Porque não era só a cabeça, era o corpo todo. Ele fez de ouro maciço a estátua toda e ainda mandou todo mundo adorar, prostrar-se ali para a estátua, né? E a desobediência a essa ordem seria punida com a morte, como está lá em Daniel 3,15, que a gente viu ontem. Se você não pegou os estudos anteriores, o link está aqui no card, na descrição e nos comentários desse vídeo. Só você pegar aí o estudo de sábado, que a gente começou, domingo, segunda, e aí, para você entender a sequência lógica de hoje aqui, terça-feira, tá bom? Então ele coloca aqui que esse evento que aconteceu ali em Daniel 3 é refletido no que o Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar outra imagem. Está lá em Apocalipse 13, no verso 15. E a desobediência também, de igual forma, será punida com a morte. E aqui está o texto. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, né? Então, está aqui, profecia que vai acontecer. Se aconteceu no passado, várias vezes, vai acontecer de novo aqui, né? A gente está vendo isso, a repetição na Bíblia de profecias que já foram cumpridas no passado por conta da iniquidade, a gente viu isso, né? Aqui tem uma pergunta 4 aqui, vamos dar uma olhadinha? Pergunta 4, aqui do nosso estudo semanal. Que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos? E aqui tem alguns textos, Apocalipse 13, versos de 11 a 17, Apocalipse 14, versos 9, 11, 12, Apocalipse 16, no verso 2, Apocalipse 19, verso 20 e Apocalipse 20, no verso 4. Então perceba que, para quem não conhece muito a Bíblia e manuseia a Bíblia, quando tem ponto e vírgula é porque é um texto com capítulo novo, diferente. Então antes do 2 pontos é o capítulo, né? Capítulo 13. Depois dos 2 pontos é o versículo, número pequeno, de 11 a 17. Aqui tem um ponto e vírgula, porque o capítulo é outro, 14, 2 pontos, verso 9. E agora ele tem uma vírgula, porque é o verso 9, o verso 11, o verso 12, e aí para. Aqui o capítulo 16, tá bom? Então, para você ler adequadamente quando você vê esses códigos aí que representam os textos bíblicos, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ler bem rapidinho, porque é muito texto, né?
Apocalipse 13, capítulo 13, versos 11 a 17. Até porque tem um vídeo que eu explico esses detalhes da profecia aqui, ó, os 7 reis do Apocalipse. Então para aí, dá um pause, estuda para você entender. É um vídeo mais aprofundado, de quase 2 horas de conteúdo, mas vale a pena para você entender toda essa história aí dos reinos, tá? Da estátua, das interpretações e do que vai acontecer aí no tempo do fim, tá bom? Então vamos voltar aqui para o texto. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Então nesse vídeo eu explico o que é chifre, né? Então as alusões, as imagens e os símbolos, né? Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Então a gente fala isso nesse vídeo. Qual foi a besta que foi ferida? Né? Quem é a besta que cura a outra que foi ferida? O que é isso? Né? Porque se você pegar só o Apocalipse, você não vai entender nada, porque aqui o livro está codificado, né? São imagens, são metáforas, analogias, e a própria Bíblia decodifica isso em outros lugares. Por isso que a gente estuda a Bíblia conforme o profeta falou, um pouco aqui e um pouco ali, tá bom? No verso 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista de todos os homens. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que a recusassem a adorar a imagem. Então, semelhante demais com Nabucodonosor, né? E aqui no 16 fala, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Lembra lá, ontem, no estudo de ontem de Nabucodonosor falando reis, juízes, tesoureiros, prefeitos, governadores, sátrapas, chamou todos para adorar, para se prostrar, né? Mas os 3 fiéis ali remanescentes não se deixaram levar. E aqui vai acontecer de novo, o Apocalipse está falando no final dos tempos, a besta vai pedir para adorar a sua imagem, né, para receber a marca da besta, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse essa marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, né? Então aqui a gente vai ver Apocalipse 14, 9, falando de um terceiro anjo. A gente sabe das mensagens angélicas, 3 mensagens angélicas, que a primeira mensagem tem a ver com Deus mostrando o seu selo como Criador, né? Que é rei de tudo, do céu, da terra e do mar, fazendo alusão clara ao 4º mandamento de Deus, aos que obedecem e guardam o sábado como o dia do Senhor, selo de Deus, dia da criação, dia da adoração, que foi santificado e abençoado, separado por Deus. E a gente vai ver que a besta vai trazer um dia antagônico ao sábado, tá bom? Aqui tá falando do terceiro anjo. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, então veja, né? Então a gente vai ver a marca no anjo, no primeiro anjo fala do selo, e aqui tá falando que quem adorar a besta e a imagem da besta, né, vai receber a marca na testa e na mão. Apocalipse 14, 11 a 12. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então vai ser exterminado. Vai morrer eternamente quem se deixar levar pela besta, pela imagem, pela marca que afronta ao que Deus quer, ao que Deus pede, né? Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então tá claro aqui. Vai ser um momento de razão, racional, livre escolha, liberdade. Você vai escolher ou guardar o sábado, que é o selo de Deus, ou guardar o domingo, que vai ser o decreto humano, a lei humana. Né? O decreto dominical, mais uma vez, vai chegar. E aí está falando que quem guardar o domingo, a marca da besta, vai ser exterminado. E quem guardar o sábado, o fiel remanescente, aqui obedece aos mandamentos. E qual é o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado. E é o único mandamento com a ordenança de lembrar. Será que por que Deus botou lembra-te? Não é à toa, não é coincidência, né? É Jesus cidência, ele sabia que o povo ia negligenciar, iam atacar esses mandamentos. A maioria das igrejas cristãs guardam os 9 mandamentos, protegem os 9 mandamentos, mas o sábado não, mas aí era só para judeu, aí era só para quem mora em Israel. Aí não, aí Jesus aboliu na cruz. Não, aí Jesus fala assim, me amais, guardareis os meus mandamentos. Na Bíblia, várias histórias perguntam o que é que eu faço para herdar a vida eterna. Jesus fala, guarde os meus mandamentos. No Apocalipse fala que os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus. E aí tem gente que fala que não é para guardar sábado. Vai entender, né? Como é que a pessoa quer ser cristão desse jeito. Só Jesus na causa, né? Então aqui, mais um texto, Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem.
vão vir pragas novamente para as pessoas que não obedecerem a Deus, né? Apocalipse 19:20. Mas a besta foi presa, e com o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então foram destruídos, né? No final, Deus vai dar o veredito, o juízo, vai exterminar com o mal, porque há anos, há milênios, Deus vem sendo tolerante para mostrar às pessoas que o diabo não presta, né? Apocalipse 24. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E aqui já são os santos no céu, né? A gente, quando Jesus vier, levar a gente para o céu, a gente vai encontrar com Jesus nos ares, os mortos vão ressuscitar primeiro, quem descansou no Senhor, e quem estiver vivo, se for na nossa geração, com fé em Deus, a gente vai encontrar Jesus nos ares, ele não pisa aqui nessa terra, a gente vai passar 1000 anos no céu, e esse texto aqui está falando disso. Tronos que se assentam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. A gente vai estar ali julgando, vendo, porque uns se salvaram e outros não. Para tirar qualquer sombra de dúvida que o diabo possa colocar a sementinha aí de dúvida, como ele fez com os anjos, que levou um texto dos anjos dizendo que Deus era injusto. Então Deus vai deixar tudo registrado, está sendo registrado no céu, para que a gente possa lá averiguar tudo e saber por que uns foram destruídos e outros não, tá? Por isso que a Bíblia fala, pelos vossos frutos vos conhecereis, né? A fé sem obras é morta. Quando a gente aceita Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. E aí, a partir daí, tudo que a gente faz está sendo registrado. E lá no final, a gente é salvo pela graça, mas se as suas obras não forem condizentes com a obra de uma pessoa salva, você pode ser condenado pelas suas obras. Então, Jesus te dá a salvação, você diz que aceita, mas se for da boca para fora, se sua prática não for conforme Deus orienta, as suas obras vão te condenar, porque na hora o diabo vai chegar lá, o grande acusador, não é porque Deus não quer não, o acusador vai falar, olha aqui, ó, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele disse que te aceitou, mas fez isso, fez aquilo, e aí vai estar tudo registrado lá, né? Se você fez de propósito, sabendo que estava errado, você infelizmente pode ser levado pro lado de Satanás, né? Agora, se você é um cristão genuíno, que caiu por fraqueza, mesmo que a gente não é perfeito, mas confessou, pediu perdão, se arrependeu, e tinha no coração o intuito genuíno de obedecer, Deus vai levar isso em consideração e não vai deixar o diabo te levar. Ele vai justificar você pela fé, né? É assim que funciona, tá bom? E aqui o apóstolo João fala, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então ele está vendo a visão de todos que estavam desde Adão e Eva, inclusive aqueles que foram decapitados, apedrejados, que deram sua vida em nome de Jesus. Ele vai ver essas pessoas lá, todo mundo junto, né? Desde Adão e Eva até a geração que Jesus voltou e pegou aqui, né? Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Ou seja, ao longo da história são as pessoas que perseveraram, foram fiéis. Igual Sadraque, Mesaque e Abidnego vão estar lá. Estevão, que foi apedrejado, vai estar lá. Então, é simples a interpretação quando a gente entende o contexto, né? E a gente, os últimos, restantes da descendência da mulher, os remanescentes, que também não se deixaram levar pela marca da besta, por essa profecia que está aqui. Não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá? A profecia fala claramente isso aqui, né? Maravilha essa promessa, que esperança, né? Então, respondendo a pergunta, tá aqui o texto, né? O professor Gilberto Brasiliano dá uma elaborada melhor. Quais os dois grupos que o Apocalipse apresenta que existirá no mundo? Sempre, né? A gente viu isso ontem também, né? Olha a resposta aqui. O Apocalipse mostra um grupo que obedece aos mandamentos de Deus e o reconhece como Criador, e um outro grupo que obedece aos mandamentos humanos e que adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca sobre a testa ou a mão. E aqui é forte, porque lá ontem a gente viu, no mesmo campo ali de Babilônia, tinha os dois grupos. Infelizmente, os obedientes são a minoria. É o caminho estreito que leva à salvação, o largo leva para a perdição. Tinham só 3 jovens ali, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Silêncio, ficaram em pé, não se prostraram, obedientes. E o outro grupo era a maioria das pessoas do mundo. Todos os outros se curvando, se adorando, obedecendo ao mandamento do rei, ao mandamento humano, à tradição humana, né? Ao invés da tradição divina, a obediência a Deus, né? E a gente vai ver isso no final do tempo também. Mesma coisa. Outra pergunta que tem aqui no guia. Leia Romanos, capítulo 1, no verso 18 até o 25, e veja a ligação entre Romanos 1, 18 com Apocalipse 14, que a gente acabou de ler, o verso 9 e o verso 10. E aqui vem a pergunta, né? A adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado com a autoridade a quem realmente adoramos?
Vamos ver, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos. Então, Romanos 1, o apóstolo Paulo fala aqui, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É o que Nabucodonosor fez ali. Ele recebeu a verdade, Daniel declarou tudo, disse o que era o sonho. Deus deu o recado que ele não era o Todo-Poderoso. Daniel falou, olha, você se acha o rei dos reis, mas o rei Todo-Poderoso é Deus e você tem que respeitar. E ele aí, de forma injusta, não aceitou e botou a estátua toda como se ele fosse o Deus Todo-Poderoso. Ele quis ser Deus. E aí, contra esses que são impiedosos e injustos, a ira de Deus vai chegar. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E manifestou mesmo no sonho, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É forte esse texto de Paulo, né? Olha o que acontece com as pessoas. Por que a mensagem precisa chegar a todo mundo? Para que ninguém diga que não sabia, né? E a Bíblia até protege esses. Cada um vai ser julgado conforme a luz que cada um recebeu, né? Porque Deus é justiça. Mas quem chegou, na verdade, conheceu, ó, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que a gente vê hoje, né? E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então Deus permitiu, ó, deixa aí, você quer fazer, vou largar de mão, para você ver onde é que você vai chegar. Deus é amor, e ele deu livre-arbítrio, só que ele é justiça, né? Então ele vai deixar a consequência chegar. Então ele não causa o mal, ele só permite por amor que o ser humano use o seu livre-arbítrio da forma que mais achar interessante. Ele diz qual é o caminho certo para usar do jeito certo desde Adão. Não coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele deixa você desobedecer, né? Agora arque com as consequências, tá? Então esse é o grande problema da humanidade, né? Ele nunca quer arcar com as consequências. Quer fazer o anormal, o errado, mas não quer arcar com as consequências. Só que Deus a sua ira vai alcançar os desobedientes. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E aqui, é claro, isso fala aqui do sábado, que é o dia da criação, o memorial da criação, que revela o Criador, o dia santo, abençoado e santificado, criado por causa do homem, para o homem se relacionar com Deus. E o domingo, que é o Sunday, o dia do venerável sol, um dia pagão, né, onde tem muita gente aí adorando esse dia. Onde a Igreja Católica, o sistema papal, instruído por Satanás, né, vai e coloca como o dia do Senhor. Olha, né, para enganar quem não está estudando, né? Então, é o inimigo querendo se fazer de anjo de luz, né? A gente estudou isso aí. Então, Apocalipse 14:9, para comparar com esse texto aqui, ó, que a gente estudou lá. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão. E aqui o 10, que a gente não tinha visto, é isso aqui, ó. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Pesado, né? E tem gente que acha que é a história da carochinha, né? Fazendo uma pergunta aqui elaborada, o professor Gilberto coloca: que ligação tem Romanos com o Apocalipse sobre adoração e a ira de Deus? E sobre adorar a imagem, o que é que significa isso? Então tá aqui a resposta. O ponto central é a quem estamos adorando, se a Deus ou alguma outra coisa. A ira de Deus é uma justa reação ao pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele quer salvar a todos, mas ele não obriga. Ele vai deixar a pessoa escolher. Devemos adorar sempre ao nosso Criador, né? Ele coloca aqui, ó, no tempo do fim, devemos imitar a lealdade dos 3 hebreus em nosso proceder. Nossa adoração mostrará a quem prestamos lealdade para a salvação. Então, ainda não existe decreto dominical, ainda não é a hora de decidir, mas já é a hora de obedecer. Você não pode esperar o pior chegar para você deixar para obedecer no final do segundo tempo. Por quê? Pode ser que não dê tempo. Se você já entendeu que os mandamentos de Deus, a lei moral que reflete o caráter de Deus, os 10 mandamentos, que se resumem em 2, os 4 primeiros têm a ver com você declarar amor eterno a Deus, amor supremo e exclusivo a Deus. Os 4 primeiros mandamentos é isso: não fazer imagem de escultura, não adorar outros deuses diante dele, não falar o nome dele em vão
e guardar o dia que ele separou para comunhão exclusiva com ele, o sábado. Então esses 4 mandamentos têm a ver com botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Então se você não está obedecendo, você está colocando alguma coisa acima do que Deus pede para você, acima do lugar de Deus. Então decida enquanto há tempo. Os outros 6 mandamentos têm a ver com amar ao próximo, né? E ali tem não roubar, não adulterarás, não matar, não cobiçar, não mentir, né? Honrar pai e mãe. Então, assim, tem a ver com o próximo. Então, amar o próximo, mas primeiro amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo, né? Então, a obediência é a característica do remanescente. É a característica da pessoa que, de fato, aceitou Jesus como seu salvador e o sacrifício dele na cruz. Se tornou nova criatura, deixando de viver uma vida descumprindo os mandamentos para agora cumprir. Essa é a diferença, né? O guia coloca aqui, ó. A adoração não significa necessariamente curvar-se a oferecer incenso, embora possa incluir essas práticas. Adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema. Quando consideramos que Deus é nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é idolatria, e o ser humano é craque nisso. Bota o trabalho, o dinheiro, o cônjuge, a esposa, o marido, os filhos, objetos, o carro, a casa, o trabalho, bota tudo, o lazer, o videogame, os vícios diversos, né? Jogos, prostituição, pornografia, várias coisas colocam no lugar de Deus. Idolatra. Talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras de Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso está em Mateus 12:30. Os eventos finais são a manifestação mais intensa dessa verdade. Amém, né? Que a gente possa entender aí o recado desse finalzinho do trimestre, a lição, mostrando pra gente nesse tempo oportuno aí, onde a gente está vendo guerra de Israel aí, com o Irã, prédios gigantes de 67 andares e Dubai pegando fogo, catástrofes, calamidades, doenças, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Todas as profecias se cumprindo ao mesmo tempo, com intensidade e intervalos de tempo pequeno. Então, e é profético isso que ia acontecer. A qualquer momento, Jesus vai voltar, né? E a gente precisa estar preparado. Levar essa mensagem para todos. Finalizando aqui, Ellen White coloca, ó, julgamento e perseguição virão aos que, em obediência à palavra de Deus, se recusarem a venerar o falso sábado. A força é o último recurso da religião enganosa. A princípio, ela tenta a sedução, como o rei de Babilônia tentou o poder da música e do espetáculo. Quando essas atrações, inventadas por gente inspirada por Satanás, falharem em fazer os hebreus adorarem a imagem, vão tentar pegar a gente, os remanescentes no tempo do fim também, com essas armadilhas, né? Estratégias, argumentos e atrações pintadas de coisas boas, com narrativas, ideologias que parecem boas à primeira vista, né? Quando isso falhar, olha o que ela está dizendo aqui, ó. As chamas famintas da fornalha estarão prontas para consumi-los. Assim será agora. O papado, e aqui Ellen White dá o nome aos bois, né? O sistema papal, o papado usou e continuará a usar de força para obrigar as pessoas a lhe obedecerem. Precisamos ter a mesma atitude dos servos de Deus no conflito com o paganismo. Ao relatar o tratamento do imperador de Roma aos cristãos, Tertuliano diz: somos lançados às feras para nos fazerem retratar. Somos queimados nas chamas. Somos condenados a prisões e trabalhos forçados. Somos banidos para ilhas como a de Pátimos, mas tudo isso falha. Assim foi no caso dos 3 dignos hebreus. Seus olhares se fixavam na glória de Deus, né? Olhando para o futuro. É aquele verso que eu falei ontem, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Ainda que morra, vai viver, defendendo a causa de Deus, né? E aquele que tentar salvar sua vida, esse vai perder a salvação. O caráter tem que ser íntegro. O poder da verdade os mantinham firmes em sua fidelidade a Deus. É apenas no poder de Deus que seremos capazes de ser leais a Ele, né? Que a gente possa pedir isso ao Espírito Santo, força. Os mandamentos de homens finitos e pecadores devem sumir na insignificância ao lado da palavra do Deus eterno. A verdade deve ser obedecida a qualquer custo, mesmo diante de prisões, cadeias e banimentos. Até ameaça de morte, né? Se você for leal e verdadeiro, Deus que andou com os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, que protegeu Daniel na cova dos leões, que se manifestou a João na ilha solitária, irá com você aonde quer que você vá. Sua presença permanente o confortará e sustentará, e você perceberá o cumprimento da promessa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como está em João 14:23. Amém.
Então, que a gente possa ficar atento, perseverante, firme e forte, pregar a mensagem, porque quando o dia chegar da decisão, a gente vai ter que tomar nossa postura, nossa posição, assim como os 3 hebreus ficaram de pé em silêncio e não se curvaram, não adoraram aos mandamentos humanos, às tradições humanas, né? Que a gente possa dar exemplo, né? E trazer pessoas para o lado certo do exército de Cristo, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte aqui, comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho aí para você acompanhar sempre os vídeos que eu estiver postando aqui, tá bom? Eu já falei que você fazendo isso, você ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas. Além de você receber avisos de quando eu postar vídeo novo, você vai fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas também. Então conto com você, não vai doer, não vai custar nada, vai ser rapidinho aí, vai ajudar o canal a levar a mensagem de Deus mais longe, tá bom? Eu aguardo você no estudo de amanhã. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.